Bem, irmãos, Jesus é o Senhor. Meu nome é Atos, sou da igreja em Cuiabá e eu vou dar um pequeno resumo do que a gente viu nesse capítulo 7 do livro Fundamentos da Liderança Cristã. Senhor Jesus. Bom, irmãos, antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que essa é uma palavra que precisa ser real na minha vida. Espero que os irmãos possam desfrutar. Então, para começar, a gente precisa entender que a liderança não é o gerenciamento de pessoas, não é nós administrarmos pessoas, dando ordens para ela, cobrando resultados dessas pessoas. Isso não é liderança. Liderança é o fato de nós termos um viver que inspira nas pessoas alguma coisa, inspira nas pessoas isso que faz a gente ter esse viver. No caso, é o próprio Senhor. Que a vida do Senhor em nós precisa inspirar as pessoas. Isso é liderança. Então, a liderança, ela não pode ser, a liderança hoje, ela pode ser comparada a uma semente. Eu achei muito legal que no capítulo 7 desse livro, Fundamentos da Liderança Cristã, é abordada a questão da semente. Assim, então nós somos uma semente e nós precisamos primeiramente morrer para gerar vida. A gente vê isso em Mateus 13. Em Mateus 13, o Senhor, antes de falar da semente, né, eu me adiantei um pouquinho, o Senhor fala da parábola do semeador. E se a gente for para Mateus 13, lá o Senhor vai falar que existem tipos de terra onde a semente cai. O primeiro tipo de terra é a que está na beira do caminho. Assim, ela caiu e ficou à beira do caminho. O segundo tipo de terra é o que está no solo rochoso. Aí depois nós temos o espinho e por fim a boa terra. Aí a questão é o seguinte, irmãos. Só quando chegou na boa terra que a semente caiu, que ela pôde germinar, que ela pôde dar fruto. Então a semente só dá fruto se cair em boa terra. Essa boa terra é o nosso coração. A semente do Senhor, a vida do Senhor só pode germinar em nós se o nosso coração for uma boa terra. Assim, mas eu até separei uma passagem de Provérbios 4:23. Vamos abrir em Provérbios 4:23. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Provérbios 4:23. É uma passagem muito comum entre nós, a gente já ouviu muito, que diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor Jesus. Então, sobre todas as coisas que devemos guardar o nosso coração. E existem 4 atitudes que nós podemos tomar na nossa vida para guardar o nosso coração. A primeira atitude é que nós precisamos evitar más influências, coisas que nos influenciam negativamente, seja uma rede social, seja uma roda de amizade, seja um tipo de filme, um tipo de série, não importa. Tudo aquilo que nos influencia negativamente deve ser apartado da nossa vida, porque nós precisamos guardar o nosso coração. Eu falo isso pra mim, irmãos, eu preciso guardar o meu coração. Eu quero poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. E eu creio que esse também é o desejo de cada um de nós que está aqui nesse aperfeiçoamento. Então, primeiramente, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque desse coração que procede as fontes da vida. Então, primeiro nós temos que nos apartar das más influências. Segundo, nós precisamos, Senhor Jesus, precisamos nos aprofundar no conhecimento vivo do Senhor, na sua palavra. Precisamos nos alimentar da oração, nos alimentar do ruminar, dos hinos, das mensagens. Precisamos de fato viver esse contato vivo com a palavra todo dia, não como algo comum na nossa vida, mas como de fato uma necessidade biológica, como a gente tem necessidade de comer, de beber água, precisa ser uma necessidade nossa a ser suprida todos os dias, nos alimentarmos da palavra. O Senhor, em João 6,63, diz que quem come dele vive por ele. Então nós precisamos nos alimentar do Senhor para viver pelo Senhor. Terceiro lugar, nós precisamos olhar firmemente para o Senhor. Tem aquele hino que fala, né? Firmemente, pois olhar.
para Jesus e nada mais. Irmão, nós precisamos olhar firmemente para o Senhor. Para quê? Para que os nossos olhos não se desviem pelas coisas atrativas dessa vida. Existem muitas coisas hoje. Tem outro hino que fala que o Senhor quer, que o mundo hoje quer nos oferecer 1000 coisas para nos afastar de Deus. Então, nós precisamos olhar para o Senhor e valorizar o fato dele estar nos chamando, para que a gente não troque o Senhor pelas coisas dessa terra. Por isso nós precisamos olhar firmemente para o Senhor. Olhar firmemente para Jesus e nada mais. Senhor Jesus. E por fim, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Irmãos, sem o exercício do espírito, assim como nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, se nós não exercitarmos o nosso corpo, nós atrofiamos. Então, se nós não exercitarmos o nosso espírito atrofia. É a mesma coisa da gente não ter o espírito se nós não exercitarmos. Então, precisamos exercitar o nosso espírito. Se nós evitarmos as más influências, nós focarmos em olhar somente para o Senhor, valorizarmos o Senhor, não trocando por coisas dessa vida, e exercitar no nosso espírito, nós teremos um coração guardado, um coração que é uma boa terra, que quando ela cai, a semente possa germinar vida. Senhor Jesus. Amém. Então, assim, irmãos, a gente vê que a liderança, quando é adequada, ela gera mais liderança. Então, assim, ainda olhando para essa questão da semente, agora nós vamos nos colocar no lugar da semente. A gente falou da terra, agora vamos falar da semente. Então, como semente, nós precisamos perceber que existe uma casca na semente que precisa ser quebrada para que, ao cair na terra, ela germine vida. Essa casca é o velho homem, é a nossa velha natureza, é o nosso eu natural. Às vezes essa casca ela é quebrada com simples questão de água, ao cair na terra, mas há situações que é preciso do fogo, irmãos. É preciso passar por tribulação. Isso é uma questão individual nossa com o Senhor. Mas assim, eu coloquei aqui a passagem, eu não vou ler, senão vai tomar muito tempo, de Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 11. Irmãos, aqui fala que nós morremos com o Senhor e com Ele nós vamos ressuscitar. Aqui fala que nós precisamos fazer morrer a nossa velha natureza, que é cheia de prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria e todas essas coisas que são contra a natureza nova, que é a natureza do Senhor. E como Gálatas 2:20 fala o seguinte, irmãos, deixa eu lembrar a passagem que diz que agora já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E esse viver precisamos viver pela fé, então nós precisamos morrer para gerar vida. Um líder que morre, um líder que toma a cruz, é um líder que frutifica. É um líder que gera mais líderes. E é isso que nós precisamos. Senhor Jesus. Então, irmãos, para concluir, para não ficar algo muito extenso, eu queria deixar aqui um pequeno resumo de tudo isso. Então, nós precisamos perceber que a nossa vida não é mais nossa. Precisamos perceber que a nossa vida não envolve somente a nós mesmos. E por conta disso, nós precisamos deixar as influências negativas do nosso viver, precisamos olhar para o Senhor, precisamos nos alimentar do Senhor, precisamos exercitar o nosso espírito, precisamos da cruz. Só pela cruz nós morremos para nós mesmos e permitimos que a vida do Senhor flua por meio de nós. A semente, se ela cair na terra e ela não morrer, ela não produz nada, mas quando ela morre que ela produz vida. Então que no nosso viver hoje possamos exercitar o nosso espírito, morrendo e matando a nossa vida da alma, crucificando o nosso velho homem, deixando as influências negativas, focando e olhando para o Senhor, valorizando o seu chamamento, não trocando por nada, e exercitando o nosso espírito, tomando a cruz. E por meio disso, a vida que há em nós, por meio do Senhor, vai fluir e gerar mais líderes, que gerarão mais líderes. A semente, a gente pode olhar para a semente agora e ver uma floresta, porque quando ela frutifica, ela gera uma árvore, essa árvore gera outra semente, que gera outra semente, que gera outra árvore e vai formando uma floresta. Então, precisamos da cruz. Jesus é o Senhor.